A CPI que investiga a fraude nos olerites de Barretos cobra o Ministério Público sobre a reintegração de servidores que haviam sido exonerados. Até a filha de um vereador que foi beneficiada pelo esquema na época trabalha normalmente no Executivo. A CPI que investiga a fraude nos olerites quer entender o que levou a Prefeitura de Barretos a aceitar de volta 11 servidores que haviam sido afastados dos cargos. O presidente da comissão protocolou no Ministério Público um requerimento cobrando medidas sobre essa reintegração dos funcionários. O prefeito reintegrou 11 funcionários e passou em cima da comissão processante da prefeitura, que optou pela exoneração depois deles terem respondido todo um processo administrativo. O que chama mais atenção é com relação a um funcionário, que a comissão processante da prefeitura também pediu a exoneração dele. Ele tinha sido afastado, voltou às suas atividades, respondeu ao processo, mas nem foi exonerado. Além deste servidor, a CPI também questiona uma outra situação. A filha de um vereador, que teria recebido os valores na época, não foi exonerada do cargo e continua trabalhando normalmente aqui na prefeitura. Ela é filha de Aparecido, Donizete e Cipriano. Na época, estava afastada por licença maternidade. Mas nenhuma ação foi tomada contra a servidora após o retorno às atividades. Ela estava envolvida, sim, porém não foi afastada porque já se encontrava de afastamento. Mas o jurídico da prefeitura respondeu que ela estaria respondendo o processo. Atualmente o processo está aberto na prefeitura, correndo lá, e a gente não recebeu nenhuma notícia do que foi feito ainda. O vereador, que também teve 2 irmãos afastados no mesmo esquema, diz que não tem conhecimento sobre as irregularidades apontadas contra a filha. Eu não tenho ciência contra a situação de filha. Muitos dos olerites foram criados posteriormente. A CPI aponta que a sua filha está envolvida. Não sei. Ok. Eu não sei, eu não tenho ciência. Eu fiz questão de não participar, para poder evitar que falasse que eu maculasse. Segundo a prefeitura, os servidores que foram reintegrados já devolveram parte dos valores desviados. O Jornal da Clube mostrou anteriormente que apenas R$600 mil foram recuperados, valor bem abaixo do rombo, que gira na casa dos 11 milhões. A prefeitura defende que a administração tomou a decisão baseada no parecer de uma comissão processante e que não tem poder de julgar os servidores. Nós não temos essa função de julgar, né? Eu acho que quem julga isso é a comissão, e quem julga os processos administrativos, claro, e quem julga o processo criminal é a justiça. Então, a função deles é julgar, a nossa é fornecer as informações que nós temos, avaliar o que a gente pode, no que a gente pode contribuir e acatar essas decisões e cumprir o que for decidido. O esquema beneficiou mais de 100 servidores que recebiam entre R$2 e R$11 mil mensalmente, incorporados aos salários. Os valores dos depósitos eram superiores aos dos olerites. Agora a CPI acredita que essa reintegração possa fortalecer os envolvidos em ações judiciais. Dessa forma, eles podem usar essa ferramenta, sim, com certeza. Falar, não, o prefeito entendeu que estava errado em ter me demitido e eu era inocente. Agora, tem que ser provado isso no processo com documento, e não achamos isso nesses processos. É isso que chamou a atenção. Você não pode dispensar um tratamento, né? É o princípio básico do direito administrativo, tratar os iguais como os iguais e os diferentes como os diferentes. Se a conduta e a materialidade foi a mesma, ou está todo mundo certo ou está todo mundo errado. Rafael Aguiar, de Barretos, para o Jornal da Clube. A filha do vereador citado na reportagem disse por telefone que não vai se manifestar sobre o assunto. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? Pois bem, Puz, como nós mostramos na reportagem, ainda falta muito para recuperar todos os valores que foram desviados aí da Prefeitura de Barretos. Sobre esse assunto, para a gente repercutir um pouco mais, a gente conversa agora com o advogado Dr. Renato Toledo. Doutor, reintegrar os funcionários demonstra que a Prefeitura errou em alguma parte desse processo? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. A reintegração de servidor público sempre significa admitir um erro, né? Porque ou a exoneração não deveria ter sido feita e, por isso, a reintegração corrige esse erro, ou a reintegração que seria o erro e a exoneração estava correta. Doutor, os envolvidos poderão usar isso contra a Prefeitura e prejudicar ainda mais os cofres públicos, aí no caso, no futuro?
Na hipótese de uma exoneração correta e a reintegração incorreta, não, porque isso teria já sido neutralizado, né? Mas no caso de uma exoneração incorreta, ou seja, não deveriam ter sido exonerados e agora o foram, e está correta a reintegração, durante esse período, os salários que eventualmente não recebidos podem ser recuperados, o que vai onerar o poder público, porque de alguma forma alguém já trabalhou nesse período, né? Alguém já fez o serviço desses servidores e talvez já tenha sido até remunerado por isso, e também a questão dos danos morais que eventualmente possam ter sofrido os servidores nessa situação. Doutora, a Prefeitura de Barretos se antecipou ao Ministério Público neste caso e promoveu seu próprio processo administrativo. Correu um risco? O processo administrativo pela Prefeitura, ele deve ser feito, ele deve ser aberto. A questão é fazer isso antes de ter todas as informações, né? Isso é possível de ser feito, ele é um poder-dever, né? A administração tem o dever de atuar, de se autotutelar, de investigar e saber o que aconteceu, tomar as providências. Mas a questão da apenação, ou seja, antes de coletar todas as informações, aplicar penalidades, isso é um risco assumido. Doutor, o Ministério Público tem que entrar nesse caso mais uma vez para garantir os direitos do município? O Ministério Público, como fiscal da lei, ele sempre pode e deve atuar junto a questões como essa ou outras questões também envolvidas nisso, né, perifericamente envolvidas, como as questões criminais, sempre com o intuito de preservar o erário público. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Posse. Ok, Rafael.